preside e também a quem recebe. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora, amados irmãos, você que tem a sua Bíblia em mãos, convido que possa abrir ela no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 144. Glória ao Senhor. Iremos ler o capítulo inteiro, verso 1 ao 15. Você que não tem a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura na tela do teu computador, do teu celular, mas vamos ficar em comunhão para receber o que o Senhor tem para nós também nesse culto. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi seu servo da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezena de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor. Se fecharmos a Bíblia neste momento e agradecermos por este culto, tenho certeza que a tua necessidade já foi suprida. A minha necessidade, a necessidade que estamos nós na produção deste culto, já foi suprida. Porque, amados irmãos, a palavra inspirada hoje é uma palavra da bênção que alcançará a todos nós. Amados, nós que estamos no atendimento dos cultos, nós passamos por aflições, passamos por momentos, irmãos, que só Deus na nossa vida. Olhamos para os lados, olhamos para nós mesmos e não vemos condições. Não vemos condições para nada, na verdade. Isso mostra que quem atende o culto, que quem produz o culto, é igualzinho a você que recebe esta palavra. Todos nós temos nossos tempos de aflição. Sobre todos nós é factível que vivamos dias tempestuosos. Mas, amados irmãos, o que está escrito nas Escrituras, principalmente neste capítulo, nesse salmo que nós estamos transmitindo aos irmãos, é que o Senhor é sobre todas as coisas.
é que o Senhor é sobre as nossas vidas. O Senhor é sobre os nossos pensamentos. O Senhor é sobre esta tua causa, minha irmã, meu irmão. O Senhor é sobre a condição, a nossa limitação na criação dos nossos filhos. O Senhor é sobre todas as coisas aonde a sua mão não alcança. Porque o Senhor é dominador sobre todas as coisas. E o Senhor está pronto para nos atender, amados irmãos, no dia das nossas aflições, nos dias das nossas enfermidades, nos dias onde faltam palavras nas nossas bocas, quando falta um bom pensamento, o Senhor está lá, presente, dominando. Ele é sobre todas as coisas na tua vida. O Senhor é sobre todas as coisas na minha, nas nossas vidas. Aqui o salmista deixou claro que o homem é semelhante à vaidade, e nossos dias são como sombra que passa. Nós somos tão pequenos na presença de Deus. Nós somos tão miseráveis, porque o Senhor nos favorece, o Senhor nos atende no dia da aflição, e os nossos passos se distanciam dos caminhos do Senhor. Quantos de nós, irmãos, que no dia da aflição jejuamos, oramos, buscamos, varamos a madrugada clamando, a lágrima chega a tocar o chão, porque nós estamos com o nosso coração amargurado. Mas o Senhor não vê a sua situação e te atende. E quando o Senhor te atende, os nossos passos se desviam. Nós arrumamos outras necessidades. Nós já encontramos na nossa noite tempo para uma noite perfeita de sono. Outros não têm sono, vivem uma insônia, mas fica na frente de uma televisão, fica na frente do entretenimento. Esquece que tem um livro que traz paz aos corações. Tem um livro que esclarece os mistérios da tua vida. Você tem joelhos para dobrar e se confessar ao Senhor das tuas faltas. No dia da tua alegria, confesse pelos teus erros. Confesse pelas faltas do seu dia, daquilo que você nem imagina que você está faltando na presença de Deus. Porque, irmãos, nós nos preocupamos em agradar a Deus no dia da nossa aflição. Nós buscamos reconciliação com o Senhor no dia que as coisas não vão bem, mas no dia da tua felicidade plena, lembre-se que você ainda assim, você precisa clamar e confessar as suas faltas ao teu Deus. Você, às vezes, achando que está fazendo bem, está fazendo mal perante o Senhor. Então confesse as faltas que você nem sabe ao teu Deus. Aquilo que não te acusa, por vezes, o Senhor não se agrada. Então confesse as tuas faltas, peça a orientação do Senhor para a tua vida, para a tua família, para que a sua casa seja uma casa de bênção, para que a sua casa seja uma casa de paz, para que a sua casa seja de prosperidade. Amados irmãos, os irmãos estão entendendo onde o Senhor quer chegar com essa palavra na vida de cada um? Que o Senhor possa, irmãos, mudar os caminhos e possa mudar a minha mente também por essa palavra. Porque, amados, o Senhor nos livra quando nós nem imaginamos. Há momentos da tua vida, meu irmão, há momentos da tua vida, minha irmã que nos assiste, que se não fosse pela misericórdia de Deus, você já teria sido destruído. Você nem sabe, porque não te causou aflição. O Senhor te guardou do dia do mal. O Senhor tem te guardado porque sobre a tua cabeça brilha a luz de Jesus Cristo. Então, meus amados, independente do tempo, da alegria ou da tristeza, que possamos buscar reconciliação sempre, comunhão sempre, confessar as nossas faltas sempre e querer agradar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Quem somos nós na presença de Deus?
somos nada, somos nada. Se o Senhor voltar os olhos para nós, Ele nos fulmina. A grandiosidade de Deus, os favores do Senhor sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. Quem somos nós? Não somos merecedores, mas a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas a cada manhã. Irmãos, é tempo de estarmos na presença do Senhor, mas é tempo de recebermos também as bênçãos do Senhor. Aqui na palavra que o Senhor nos instrui neste culto, o salmista deixou bem claro que a misericórdia do Senhor é que dá vitória aos reis e que livrava Davi da espada maligna. Quantas vezes nós nos encontramos em condições desfavoráveis? Eu sou testemunha. Um dia nós hoje estamos produzindo esse culto, transmitindo esse culto a partir da nossa igreja de Alphaville. Um dia nestes bancos estava congregando em grande aflição, não sabia de onde tirar forças para uma necessidade. Congregando, o Senhor, irmãos, não viu a minha condição de fraco, não viu os meus erros, mas aquele dia o Senhor falou pela palavra com a minha necessidade. E era o dia 17 ou 18 de setembro, se eu não me engano, do ano passado. E o Senhor falou: irmãos, hoje nós estamos no dia tal, você está com o teu coração turbado, Deus continua sendo Deus, Deus continua operando os favores que Ele já fez, Ele fará e continuará fazendo na tua vida. Repousa em paz e confie no Senhor. Irmãos, o impossível eu alcancei em menos de 15 dias naquele mês de setembro. Não por força minha, nem por força de onde eu estou inserido, da minha família, da minha irmandade, da empresa em que eu trabalho. Não. Mas eu alcancei o impossível das mãos do Senhor. E você também vai alcançar o impossível das mãos do Senhor. Porque o que o Senhor te promete hoje não é perdição, não é morte, não é dor, não é afastamento, não é turbação, não é conflito, tampouco confusão. O que o Senhor te promete hoje é que os teus filhos, que os nossos filhos, sejam como plantas bem desenvolvidas, que eles possam gerar frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Que as nossas filhas sejam como pedras e colunas de palácio. Os teus filhos, as tuas filhas, a eles o Senhor tem feito plano e projeto de destaque, meu irmão. Então confie no Senhor, que ninguém perecerá. O Senhor reedificará, ainda que seja das ruínas, mas o Senhor reedificará a tua casa. E as suas despensas se encherão de todo o provimento. E as tuas criações produzirão aos milhares e dezenas de milhares. E as tuas produções, aqui fala dos bois, o fruto do teu trabalho será justificado no trabalho, meu irmão. E não haverá assaltos, nem saídas, nem clamores nas nossas ruas. Hoje, pela luz da palavra, nesta manhã que você recebe este culto, ou em que momento for a retransmissão desse culto, o Senhor coloca um ponto final na tua prova. Hoje o Senhor vai fechar, irmão, o saco que está furado. Os conselhos que você tem dado alcançarão um coração sincero. O fruto do teu trabalho receberá o pago. Irmãos, é promessa de benção para a tua vida. É promessa de bênção pela misericórdia do Senhor para as nossas, para a minha, para as nossas vidas. Receba esta palavra.
receba a comunhão desta palavra, receba a força que vem dos céus. O homem tira, o homem quebra, o homem anula, o homem julga mal, o homem não atende, mas do Senhor é que virá a justificação para a sua vida. É do Senhor que virá a mudança de cativeiro, que virá a mudança daquilo que está parado, daquilo que está travado. O Senhor encherá os teus termos com as bênçãos e com as misericórdias que só podem ser alcançadas do trono da glória de Deus. Irmãos, receba esta palavra, receba a comunhão desta palavra. O Senhor hoje falou com a tua necessidade. Confie nele, que não estejamos nas igrejas, que não estejamos nas transmissões dos cultos, somente assistindo com o nosso coração vazio. Essa palavra não é para quem você imaginou que fosse. Essa palavra é para todo aquele que crer que o Senhor mandou, recomendou e te promete bênçãos sem medidas para a tua vida. O homem que prega não garante em pé o que falou sentado, mas Deus que manda essa palavra, Ele tomará conta da tua vida, tomará conta da tua família, tomará conta dos teus, e nos teus termos se encherão das bênçãos do Senhor, a ponto que o Senhor estenderá os teus termos da tua habitação, para que você possa abraçar a tua benção. Irmãos, recebamos essa palavra, não julguemos a ninguém, nos afastemos de sermos juízes dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das nossas famílias. Elevemos a nossa mente somente para abençoar. Elevemos a nossa mente somente para profetizar coisas boas. Ore, apresente a tua família. Ore, apresente aquilo que o Senhor tem confiado na tua mão. Seja um bem material, seja um imóvel, seja um emprego, seja um ministério, seja um cargo. Apresente com benção, abençoando, pedindo que o Senhor abençoa. O que você acha que está errado aos teus olhos, mas quem julga é o Senhor, que julga aquele que você acha que está errado, e julga a mim, e julga a você, e julga a nós todos. O julgamento, se for por justiça, já estamos condenados, mas que a justiça do Senhor não seja medindo a nossa condição, mas que venham julgamentos de misericórdia para todos os nossos irmãos, para todos os nossos parentes, para as nossas famílias, para todos aqueles que queremos bem e para as nossas igrejas aqui representadas. Receba esse culto, receba esta palavra e que o nome de Deus seja sempre em tudo, na minha, nas nossas, na sua vida, por tudo glorificado. Amém. Glória a Deus.